Bom, vamos seguir aqui falando sobre a situação do Rio Grande do Sul agora com entrevista. Tá com a gente o Anderson Trautmann Cardoso, ele é o vice-presidente da Confederação de Associações Comerciais do Brasil e também presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Sul. Anderson, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, um bom dia para o senhor. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Zaidan. Um prazer estar com vocês. Olá. Apenas uma observação. Claro. Eu fui presidente da Federação, que é a Federação das Entidades Empresariais do Estado do Rio Grande do Sul, e hoje sou vice-presidente da Confederação, como foi bem referido. É um prazer estar com vocês. Bom, mas vamos falar então sobre essa reconstrução aí do Estado, né? O senhor como ex-presidente da Associação do Estado e hoje ainda participando de um outro ponto de vista, mas também ligado à área comercial, sem dúvida nenhuma pode ajudar a gente a entender a dimensão do que está acontecendo no Estado. Já é possível a gente fazer esse cálculo, Anderson? Esse é um cálculo que, de fato, já é feito por algumas entidades a partir das informações que a gente tem disponível, mas é um cálculo muito difícil, Ana Cláudia, de precisar neste momento, porque o número, como vocês bem têm acompanhado, ele é um número crescente em várias frentes, né? Desde os municípios afetados, infelizmente já passamos de 450 municípios afetados em todo o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que o estado tem 497 municípios, então a gente está falando aqui praticamente da integralidade dos municípios do estado, né? Chegando muito próximo do número total de municípios do estado. Nós temos cidades como importantes, com dezenas de milhares de habitantes, como é o caso de Eldorado, aqui ao lado da capital gaúcha, de onde eu falo, que foram quase integralmente inundadas, né? Mais de 90% do seu território foi tomado pela água. Nós temos polos importantíssimos, 3 grandes polos, além da região metropolitana, aqui em Porto Alegre, que é o Vale do Taquari, que infelizmente mais uma vez é assolado por inundações, um polo muito importante na produção de alimentos aqui do estado, produção de proteínas com leite, ovos, carnes suínas, enfim, diversos frigoríficos nessa região que foi profundamente afetado, um polo metalmecânico importante, que é a nossa Serra Gaúcha, que também foi violentamente afetado. E são regiões que produzem insumos não apenas aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Muitos deles participam de cadeias nacionais de abastecimento do mercado interno e externo, né? Exportação muito grande dessas proteínas no Vale do Taquari, participação ativa da Serra Gaúcha na produção, por exemplo, da indústria automobilística. Então, é um impacto que hoje se estima aqui, dados recentes da Confederação, aqui a nossa Federação de Dirigentes Lojistas e da Confederação Brasileira do Setor, apontam impactos ainda maiores do que aqueles que se sinalizavam anteriormente. Os primeiros dados apontavam uma perspectiva de queda de em torno de 2% do PIB no Rio Grande do Sul e o impacto em torno de 0,5% a 1% no PIB nacional. São dados muito preliminares, né? e que olhamos com muito cuidado, porque, sem dúvida nenhuma, esse impacto vai trazer prejuízos para a economia gaúcha, né, evidentemente, mas também impactará a indústria nacional, como foi ontem alertado, inclusive, junto ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, por uma comitiva de industriais gaúchos que apontavam um impacto na indústria de cerca de 100 bilhões de reais. É muita coisa. O senhor falou da indústria automobilística. Já houve, né, uma paralisação, pelo menos a Volkswagen já está aí com a previsão de férias coletivas, porque as peças que eles estavam no aguardo para seguir com a linha de montagem não vão chegar, né? Então, já há aí esse primeiro impacto que a indústria automobilística está sentindo, né, Zaidan?
É verdade, Ana Paula. Aliás, Anderson Trautmann, essa pergunta da Ana Paula sobre a extensão do problema é muito importante porque, e você deixou claro, ainda estamos no desenrolar dos acontecimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, a tarefa de reconstrução é tão imensa, os desafios tão grandes, que é preciso começar a planejar, né? E até por isso, você mencionou, Trautmann, essa reunião, esse encontro de representantes da indústria gaúcha com o Geraldo Alckmin. E uma das reivindicações foi a inexistência de juros no crédito que será disponibilizado para a indústria. O crédito subsidiado, ou mesmo com a inexistência de juros, é a medida central, principal. Você enxerga outras medidas que são essenciais no caso do comércio para essa reconstrução? Zaidan, essa pergunta ela é bem importante na medida em que essas ações, o Rio Grande do Sul certamente vai se erguer. E assim como todos os estados brasileiros, tem a força do empreendedorismo do brasileiro, né? A força da retomada. Agora, a diferença que nós teremos é o tempo, né? E a forma, acabamos de tratar sobre isso, a forma como esse impacto de uma tragédia como essa, nunca antes vista no país, ela colabora também, acaba afetando, né, o Brasil como um todo. Então, o resgate não é um resgate, ou as medidas de auxílio não são medidas de auxílio apenas ao Rio Grande do Sul, são medidas de auxílio à economia nacional, né? As pessoas primeiro, né? E, obviamente, a economia. E a economia é a forma de retomar a dignidade dessas pessoas, né? E isso ficou evidente, e o noticiário da Band é exemplar nesse aspecto, como as pessoas querem retomar as suas atividades, né? Eu quero pessoas que, não é que a empresa foi danificada, o prédio da empresa ele não existe mais, né? Ele, como acabei de referir, um território de um município que 90% ele deixou de existir. Não se sabe se a cidade poderá ser refeita na mesma localização. Então, essas medidas de auxílio, elas têm que ter a mesma dimensão da catástrofe, né? São medidas absolutamente desproporcionais a um momento usual, né? São medidas que têm que ter uma dimensão de uma pandemia. Até mais, o impacto para a comunidade no Rio Grande do Sul ele é muito maior do que a pandemia em si. Então, sendo bastante objetivo nessa tua pergunta, para respondê-la, o primeiro ponto é entendermos que, de fato, é algo absolutamente atípico e as medidas têm que ser tomadas nesta dimensão. E, nesse sentido, se nós teremos um impacto de 100 bilhões de reais na indústria, que é uma indústria conectada com a indústria nacional, talvez seja evidente que as medidas de socorro elas têm que ser absolutamente rápidas, né, para que permitam que haja de fato uma retomada, porque em muitos casos essas empresas, por melhores que sejam as medidas, ela não vai permitir a retomada desse setor produtivo na mesma proporção. Isso já é algo talvez evidente numa dada a dimensão da catástrofe. Bom, e essas medidas, elas têm um nível, um aspecto tributário, né, que já foram tomadas, mas essas medidas tributárias, por exemplo, elas têm um prazo em média de 3 meses. Em 3 meses, aqui, para dar uma dimensão para vocês, hoje, o nível do Guaíba ele já vem reduzindo, mas a gente está a mais de 2 metros acima da cota de inundação, ou seja, cerca de 2 semanas depois do episódio. Nós vamos até, provavelmente, o final de maio com a cota de inundação, retomando aí o nível abaixo, permitindo o início da limpeza lá em junho. Então, uma retomada de atividade certamente vai se dar no prazo
mais amplo, inclusive para muitos locais, do que esses 3 meses. É reconstrução, é refazimento de atividades. Então, seguramente a parte tributária é uma parte muito importante que vai, apesar do auxílio já dado, provavelmente precisar uma prorrogação. Aspectos trabalhistas, eu destacaria hoje como um aspecto fundamental, Zaidan, porque apesar das medidas disponíveis, inclusive pela legislação, por exemplo, suspensão de contratos de trabalho, não foram autorizados ainda, então há uma grande expectativa nesse âmbito. E isso é muito importante, porque a retomada, a manutenção desses contratos de trabalho é um grande incentivador da retomada, para que essas pessoas, além de receberem, obviamente, os recursos públicos que estão sendo oferecidos pela União e pelo Estado, elas precisarão também manter as suas vidas retomando seus trabalhos. Então, essas medidas são extremamente necessárias para essa retomada no patamar, pelo menos mínimo, para que o Rio Grande do Sul possa se reerguer dessa catástrofe. E eu ia perguntar justamente sobre essas medidas trabalhistas, né? Porque havia um pedido, né, para que as mesmas medidas que foram implantadas lá atrás, na época da pandemia, a gente está falando de antecipação de férias, né, teletrabalho, concessão de férias coletivas, entre outras medidas, a gente possa implantar nesse momento também. O que o senhor enxerga que essas medidas são suficientes? Algumas outras propostas na área trabalhista devem também surgir? Qual que é a expectativa do setor comercial em relação a isso? A expectativa do setor empresarial como um todo é que nós possamos ter, no aspecto tributário, uma prorrogação, Ana, e no aspecto trabalhista, a implementação. Você bem destacou que são medidas que, desde a Covid, são possíveis de ser implementadas, então a legislação permite hoje, mas nós, infelizmente, não tivemos a sua implementação ainda para essa crise que assola o Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, suspensão de contratos de trabalho para que essas pessoas não sejam demitidas por conta da instabilidade e insegurança do próprio empreendedor, que não sabe se vai retomar ou não, a possibilidade de ter essa suspensão do contrato de trabalho, o teletrabalho, dada a dificuldade de acesso, a locomoção, para dar, todos estão acompanhando, mas a locomoção em Porto Alegre é extremamente difícil. A saída de Porto Alegre, nós temos apenas uma saída com um corredor humanitário de alternativa. Nós não temos, por exemplo, deslocamento sequer aéreo. Então, muitas pessoas que, inclusive, trabalhavam na região metropolitana como um todo, não têm condições sequer de chegar no seu trabalho. Um deslocamento que antes levava 1 hora, agora leva 5 horas, né, aqui para a região metropolitana. É uma situação absolutamente atípica, medidas excepcionais são necessárias, como as que foram tomadas durante a Covid, e uma delas é, sem dúvida nenhuma, a medida trabalhista. E aí é um contexto bastante amplo que a própria legislação deixa à disposição. Suspensão de contratos de trabalho é uma delas e entendemos que seria importante de ser tomada, inclusive para a segurança desses empreendedores, né, que estão absolutamente preocupados, né, com a possibilidade de retomar a sua atividade. Então, trazer alguma segurança nesse momento, especialmente em relação a essas relações trabalhistas, é extremamente relevante. O Trautmann, há perdas irreparáveis, né? Afinal de contas, morreram pessoas, mais de 150. Nós temos perdas que não são tangíveis, né? Aspecto emocional, psicológico, traumas. Não é fácil. E há, claro, a perda material, e aí entra essa tarefa gigantesca da reconstrução. O Eduardo Leite, logo no início da crise, falou da necessidade de uma espécie de plano Marshall para o Rio Grande do Sul. Mas talvez fosse mais interessante uma analogia com o chamado Novo Acordo, né, do Roosevelt. E aconteceu um negócio interessante, porque basicamente eles adotaram a ideia de que naquela recessão os Estados Unidos precisavam da ação do Estado, né? Obras, estradas, pontes, casas. E no ano seguinte, em 1934, o Keynes, claro, como você sabe,
o grande idealizador, né, da ação do Estado nessas circunstâncias, escreveu uma carta para o Roosevelt e também um artigo no New York Times dizendo, ó, onde estão as casas? Não basta anunciar, é preciso fazer. Milhares, centenas de milhares. E esse é um número muito parecido com o que o Rio Grande do Sul vai precisar. Centenas de milhares de casas, pontes, estradas. E a construção civil, por natureza, ela emprega muita gente. Você acha que um dos efeitos, porque a economia tem disso, né? Guerras já produziram esse tipo de circunstância, de você enfrentar uma recessão com uma tragédia, resolvendo o problema do emprego, etc. No caso do Rio Grande do Sul, você acredita que essa tarefa imensa, que vai demandar muito da construção civil também, ela pode produzir um nível altíssimo de geração de empregos? Isso pode agilizar, tornar mais rápida a recuperação econômica do Estado? Zaidan, é uma visão correta, né? Eu acho que traz um impulsionador, que é o setor da construção civil, mas eu vejo que a gente hoje vive um modelo econômico bastante diferente do que aquele do período do Roosevelt, especialmente porque a economia como um todo é uma economia de alto valor agregado, tá? Então, talvez os principais elementos de geração de riqueza, eles tenham se deslocado hoje para a tecnologia e outros, que o Rio Grande do Sul tinha espero que continue tendo uma posição bastante destacada. E, infelizmente, tivemos alguns hubs importantes nesta área, como o Instituto Caldeira, que era um instituto que concentrava ali grandes empresas desenvolvedoras de tecnologia afetados. Então, de outro lado, a mão de obra necessária para a construção de casas, e vocês acompanham bem isso, né? Sabem que hoje é uma tecnologia quase desmontável, né? Então, é pré-fabricada e aí a colocação e a mão de obra necessária aqui em loco, ela acaba sendo menor, menos digamos, relevante, né? Inclusive em número de pessoas para uma retomada. Eu diria, assim, pegando o gancho da tua pergunta, eu diria que nós temos uma grande oportunidade. Tá? Falamos muito de impactos das mudanças climáticas no mundo todo, e talvez o Brasil, quando a gente colocasse no patamar de avaliação comparativa, sempre era um país que saía bem nesse aspecto, porque não tem terremotos, né? não tinha grandes incidentes climáticos. Verdade. E o Brasil passa a figurar no rol dos países que já foram afetados. Então, nós temos aqui um dever como Estado, né? Como nação, de ter uma preocupação, ter um plano de trabalho, para essas crises, né? Eu vejo que nós teremos 3 grandes momentos, né? O momento da emergência atual, que nós temos que focar em ações de curto prazo, assistência social, segurança, a manutenção dos serviços públicos. Nós tivemos aqui interrupção de energia elétrica, interrupção de água. Nós precisamos, no Brasil, ter talvez um gabinete de crise focado em emergências climáticas. Digo isso porque, desde o início, o setor produtivo se organizou para dar auxílio onde o Estado não atendeu. Por exemplo, aeronaves, no início, né, vamos pensar aqui, uma espécie de escorregador é o relevo do Rio Grande do Sul. Então, choveu na serra de uma forma muito insistente, né, muito volume de águas, em alguns municípios, 1/4 do volume do ano em 2 dias. Então, esse foi o grande problema, né? Uma concentração muito grande. Então, quando cai essa água, cai em barreiras, cai em rodovias, eu preciso do atendimento de helicóptero. Bom, nós fomos atrás de empresários que teriam essas aeronaves à disposição.
É óbvio que o tipo dessa aeronave é diferente da aeronave de socorro, então nem em todos os casos pôde auxiliar, e o volume de aeronaves aqui era pequeno. Quando é que o governo atua, o governo federal? O governo federal vem uma semana depois, quando Porto Alegre está inundado. Então, esse tipo de ações emergenciais, esse tipo de plano, ele é importante. Essas ações que a gente começa a falar agora de médio prazo e de longo prazo, elas podem ser adaptadas ao longo do tempo de acordo com a necessidade. Acabamos de referir, olha, medidas tributárias foram adotadas, mas elas são insuficientes, elas vão ter que ser ampliadas. Isso eu consigo manejar ao longo do tempo, mas essa emergência é algo que é importante para salvar vidas, né? Tivemos episódios aqui de pessoas que ficaram isoladas, né? Desabou a rodovia, ela ficou isolada porque a frente dela e atrás dela tinham bloqueios e ela estava ferida. Ficou mais de 24 horas ferida até ter a disponibilidade de uma aeronave lá com um socorrista poder atendê-la. Então, esse tipo de plano de trabalho o Brasil vai precisar. Tá? A gente tem que tomar essa medida, esse episódio, né, como ensinamento para o Brasil olhar de uma forma diferente para esse episódio, porque é um episódio que ocorreu em menor proporção em Santa Catarina, já ocorreu em São Paulo, ocorreu no Rio. Então, os sinais eles são flagrantes. E a forma de enfrentar melhor é ter essa organização. Esse acompanhamento agora, digamos, para a retomada, já pensando nesse médio prazo, nós precisamos entender, né, que precisamos ser mais ágeis também nessas medidas, e uma delas acabamos de tratar aqui, as medidas das relações de trabalho. Com isso, eu entendo, Isaída, sim, que se nós tivermos um amparo, um entendimento que essas sociedades afetadas, elas precisam se reerguer a partir óbvio, né, o socorro emergencial ele é importante financeiro, com destinação de casas e tudo mais, mas o setor produtivo ele é fundamental para dar dignidade a essas pessoas, que elas possam se reerguer, mantendo os seus empreendimentos, mantendo os empregos que geravam, mantendo a distribuição de renda a partir da atividade produtiva. Em vários setores, o Rio Grande do Sul tem uma contribuição forte para a economia do Estado, que nós possamos manter assim, porque é uma contribuição para o desenvolvimento do nosso país. Bom, deixa eu agradecer ao Anderson Trautmann, vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Anderson, obrigada pelo seu tempo. A gente deve voltar a se falar aqui ainda na Rádio Bandeirantes. Um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado, Zaidan. Obrigado a todo o país pelas contribuições aqui com o nosso Estado nesse momento tão difícil. Um bom final de semana a todos. Valeu.